Vamos lá ao quadro, pessoal. Temperatura, grandeza associado aos movimentos moleculares. Então aqui eu tenho um corpo A, e aqui representando as suas moléculas. E esse parênteses representando o movimento molecular. Esse corpo A, entre aspas, quente, ele está registrando uma temperatura de 80 graus Celsius. Isso significa que o movimento molecular está associado a esse valor. Um outro corpo B, frio, entre aspas, que está registrando uma temperatura de 30 graus Celsius. Significa que o movimento molecular desse corpo está associado a essa temperatura. Quem tem maior temperatura tem mais movimento molecular. Quem tem menos temperatura, menor valor de temperatura, tem menos movimento molecular. Isso é porque o movimento molecular está associado à energia cinética de cada molécula. Então, mais energia cinética significa que tem mais movimento molecular. Então, esse corpo, as suas moléculas, têm em média mais energia cinética. Por isso que a temperatura é 80 graus Celsius, maior do que essa. Aqui os movimentos dessas moléculas têm energia cinética menor do que o do corpo A. Por isso que a temperatura aqui é menor, é 30 graus Celsius. Então, temperatura está associada ao movimento molecular. E calor, o que que é? Bem, calor, pessoal, é uma energia em trânsito. Esse trânsito refere-se a movimento de energia. Então, energia em trânsito seria movimento de energia, devido a diferenças de temperatura entre os corpos. Olha, um corpo A com temperatura de 80 tem mais energia cinética. Um corpo B de energia molecular, de energia cinética, que registra uma temperatura de 30. Diferenças de temperatura, o que que vai acontecer? Esse que tem mais energia cinética vai perder energia para o que tem menos energia cinética. Então, na natureza, vai buscar aqui distribuir a energia. A energia que sai do A e vai para o B, nós vamos chamar de calor. Então, o que é calor? Calor é a energia transferida do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Essa energia transferida é que nós chamamos de calor. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Quem perde calor, perde entre aspas, né? Quem perde calor, o que que vai acontecer? Com o passar do tempo, ele vai diminuir o movimento molecular. Vai diminuir o movimento molecular, diminui a temperatura. Vai abaixar a temperatura. Olha, aqui estava 80 graus Celsius, chegou a 60 graus Celsius. Diminuiu a temperatura porque ele perdeu a energia. E essa energia era a energia cinética que movimentava as moléculas. Então, diminuiu o movimento molecular. Enquanto esse que ganhou a energia vai aumentar o movimento molecular. Ao aumentar o movimento molecular, o que que vai acontecer? Vai aumentar a energia cinética, vai aumentar a temperatura. Aumenta a temperatura. Então, esse diminuiu a temperatura, vai ter uma variação de temperatura negativa, menor do que zero. Esse que aumentou a temperatura, vai ter uma variação de temperatura positiva, maior do que zero. E os dois chegarão a atingir a mesma temperatura. Corpos com mesma temperatura, nós chamamos de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é a situação física em que os corpos possuem a mesma temperatura, possuem o mesmo movimento molecular. Percebe uma coisa, pessoal. Esse aqui diminuiu 20 graus Celsius. Esse aqui aumentou 30 graus Celsius. Porque a distribuição de valores de temperaturas foram diferentes. É devido à característica das moléculas. Essas moléculas são maiores, mais gordinhas. Então a energia tem que ser maior para movimentar elas. Aqui as moléculas são magrinhas, pequenininhas.
Aqui, qualquer tanto de energia consegue movimentar mais a molécula. Por isso que aqui aumentou 30 graus Celsius e aqui diminuiu 20 graus Celsius. Mas essa situação em que estão com a mesma temperatura, nós chamamos de equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, não há calor. Por quê? Para existir calor, tem que ter diferenças de temperaturas. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos passar para o estudo das escalas termométricas, tá bom? Nós vamos começar entendendo que o aparelho que mede temperatura é o termômetro. Existem inúmeros tipos de termômetro, mas a importância do termômetro é conhecer as escalas de medidas. Aqui nós temos um termômetro clínico, por exemplo. E aqui está a escala de medida, a escala que vai fazer a medida da temperatura. Existem várias escalas, mas existem 3 mais importantes. Essas escalas são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Vamos começar aqui pela escala Celsius. A escala Celsius é a escala que nós usamos no nosso país. Nós medimos as nossas temperaturas no termômetro em graus Celsius. Tá? Essa nossa escala também é usada em vários países do globo terrestre. Tem também a escala Fahrenheit. Essa escala Fahrenheit é a escala dos países de língua inglesa. O Fahrenheit foi um dos primeiros a construir e a calibrar uma escala termométrica. A primeira a construir um termômetro e fazer a sua calibragem. Então, a escala Fahrenheit é utilizada mais nos países de língua inglesa, como os Estados Unidos e o Reino Unido, a Inglaterra. E nós temos também aqui a escala Kelvin. Essa escala Kelvin, ela realmente é a escala que indica o movimento molecular. Ela é chamada de escala absoluta. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta, porque ela realmente indica o movimento molecular. As outras são relativas. Isso significa o seguinte, que na escala Kelvin, 0 Kelvin é aquela situação que não tem movimento molecular. Na natureza, não existe nada que meça 0 Kelvin. No laboratório, o homem já conseguiu atingir bem próximo a essa temperatura, bem próximo a essa situação física, sem ausência de energia cinética, sem ausência de movimento molecular. Muito bem, a escala Celsius, que é o nosso país, utiliza para o ponto de fusão da água, ponto de fusão que é a passagem do sólido para o líquido, usa o 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, ou ponto de congelamento da água. Tá? 100 graus Celsius é o ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. Então nós usamos aqui 0 para ponto de fusão e 100 para ponto de ebulição. E essa escala é dividida em 100 partes. Essa escala aqui, ela é dividida em 100 partes. 100 partes iguais. A escala Fahrenheit utiliza 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão da água. Ou seja, 0 graus na escala Celsius corresponde à mesma temperatura de 32 graus Fahrenheit. Tem a mesma agitação térmica molecular, só que tem valores diferentes. O termômetro de Celsius marca 0. O termômetro de Fahrenheit marca 32 para uma mesma agitação térmica molecular, para uma mesma temperatura. E o ponto de ebulição da escala Fahrenheit é 212, enquanto na nossa escala é 100. A escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes. A divisão de 32 para 212 vai dar 180 partes. Enquanto a Celsius é 100, a Fahrenheit é 180. E nós temos aqui a escala Kelvin. A escala Kelvin, que é absoluta, também é utilizada no sistema internacional. Essa escala também é utilizada no sistema internacional de unidades.
É um padrão de medidas no globo terrestre. A escala Kelvin utiliza 273 Kelvin para o ponto de fusão da água. Ou seja, o 273 corresponde à mesma temperatura de 32 graus Fahrenheit e à mesma temperatura de 0 graus Celsius. É a mesma agitação molecular. Como o 373 Kelvin é o ponto de ebulição, que corresponde a 100 graus Celsius e a 212 graus Fahrenheit. Com esses dois pontos fixos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água em todas as escalas, eu posso fazer uma relação de conversão entre elas. Eu posso transformar um valor que está em graus Celsius para graus Fahrenheit ou para Kelvin, e assim sucessivamente. Nós vamos aqui fazer uma relação de proporção e razão. Vamos pegar aqui uma temperatura, uma variável na escala Celsius, uma temperatura de Celsius e uma correspondente na escala Fahrenheit, temperatura de Fahrenheit. Tem que ser a mesma altura. E uma correspondente na Kelvin. E o que eu vou fazer? Vou pegar TC menos zero. Ao pegar TC menos zero, esse valor menos esse, eu estarei pegando um segmento de reta assim, ó. Um segmento de reta assim. E vou pegar esse segmento de reta e vou dividir por 100 menos zero. Quando eu faço 100 menos zero dá 100, que é a divisão da escala Celsius. Esse segmento grande aqui, ó. Então, se eu pegar TC menos zero, ó, TC menos zero, dividido por 100, isso aqui é uma razão. Vai ser igual na outra escala, na mesma razão da outra escala. Então, o que eu fiz na escala Celsius, eu vou fazer na escala Fahrenheit. Vou pegar o TF menos 32, pegando esse pedaço de reta aqui, ó, esse segmento, TF menos 32, dividir 212 menos 32, que é esse pedaço grande aqui, ó. Então, eu estou fazendo aqui uma razão de TC menos 0 sobre 100, e uma proporção igual a TF menos 32 sobre 180. Igual na outra escala, TK menos 273, que é o segmento pequeno, dividido por 373 menos 273, que vai dar 100. Essa aqui, ó, a gente vai estar percebendo que também é 100. 373 menos 273, nós vamos achar que 100. 100 graus Celsius. Ou 100 Kelvin. Então eu vou ter essa relação. Muito bem. TC menos 0 é TC. TF menos 32, TF menos 32. TK menos 273, TK menos 273. Vou reduzir essas frações. Vou dividir todos os meus denominadores por 20, que é o máximo que eu consigo dividir. 100 dividido por 20 vai dar 5. 180 por 20 vai dar 9. 100 por 20 vai dar 5. E nós chegamos aqui numa relação geral de transformação de temperatura na escala Celsius para Fahrenheit, ou de Celsius para Kelvin, ou de Fahrenheit para Kelvin. Nós utilizaremos essa equação nos exercícios da lista obrigatória. Tá certo, pessoal? Também, pessoal, nós vamos aprender que a variação de temperatura chega a ser até mais importante do que a própria temperatura. Na realidade, as variações das grandezas físicas comumente são mais importantes do que as próprias grandezas físicas. Isso acontece com a variação de temperatura. Nós percebemos os fenômenos térmicos através das variações de temperatura. Então, o que é uma variação de temperatura? Variação de temperatura é uma diferença entre a temperatura final e inicial. Um exemplo prático no nosso cotidiano é quando nós percebemos a variação mínima de temperatura para uma máxima de temperatura em um dia. Geralmente, os noticiários informam a temperatura mínima e a máxima de um dia. Aí eu tenho uma variação de temperatura. O delta aqui é a variação de temperatura, que é a diferença entre a temperatura final menos inicial. Essa variação é muito importante,
Os fenômenos térmicos vai decorrer muito dessa variação, que nós até percebemos no quadro anterior, que um corpo vai variar a temperatura quando ele perder energia ou ganhar energia. Se ele perder energia, ele vai ter uma variação de temperatura negativa. Se ele ganhar energia, ele vai ter uma variação de temperatura positiva. Então, os fenômenos térmicos estão relacionados com essa grandeza, com a variação de temperatura. E essa variação de temperatura acontece de maneiras diferentes para cada escala. Olha, a variação entre as escalas. Nós novamente temos a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu vou pegar os pontos fixos de ebulição e de fusão nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E agora, de vez de pegar apenas um valor, eu vou pegar dois. Vou pegar a temperatura final e vou pegar a temperatura inicial. Na escala Celsius, correspondente final e inicial na escala Fahrenheit, correspondente final e inicial na escala Kelvin. E eu vou pegar agora temperatura final menos a inicial. Quando eu faço a final menos a inicial, eu estou pegando esse pedaço de reta aqui, ó. Esse pedaço de reta dividido por 100 menos 0, que é esse pedaço de reta maior aqui, ó. Então, novamente, eu faço uma razão, ó. Temperatura final de Celsius menos temperatura inicial de Celsius, dividido por 100 partes. Então, aqui, 100 menos 0 é 100 partes, dividido por 100. Uma proporção igual na outra escala. TF, temperatura final de Fahrenheit, menos temperatura inicial de Fahrenheit. Essa reta pequena aqui, ó. Dividido por 212 menos 32, que é essa outra reta aqui, ó. Então, TF, temperatura final de Fahrenheit, menos temperatura inicial de Fahrenheit, sobre 180. 212 menos 32, 180. Igual na outra escala. Temperatura final de Kelvin, menos temperatura inicial de Kelvin. Segmento de reta aqui. Dividido 373, menos 273. Esse pedaço de reta aqui, ó. Que vai dar 100 partes. Então, temperatura final de Kelvin menos temperatura inicial de Kelvin sobre 100. Bem, quando eu faço, então, temperatura final menos inicial, isso aqui representa a variação de temperatura. Final menos inicial, delta TC. TF menos T0F, delta TF. Isso aqui já é a variação de temperatura. TK menos T0K vai ser a variação de temperatura em Kelvin. Olha, se eu pegar os denominadores e simplificar por 20, então eu vou chegar a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9 é igual a variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Aqui eu tenho a equação que analisa a variação de temperatura entre as escalas. Olha, essa equação aqui é muito parecida com essa, só que essa aqui é relação e aqui é variação. Olha uma diferença, aqui tem menos 32, aqui não tem. Aqui tem menos 273, aqui não tem. Por quê? Porque aqui é uma variação. E aqui é uma relação. Eu vou transformar um valor, eu vou achar na escala correspondente. E assim, pessoal, nós vamos fazer o exercício da sua lista obrigatória, certo? Pessoal, vamos resolver agora da sua lista o exercício 4. Vamos lá para o enunciado. Uma temperatura foi medida com 3 termômetros, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Sabendo que o valor medido na escala Fahrenheit é o triplo acrescido de 2 unidades o valor medido na escala Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Kelvin. Então, pessoal, nós vamos anotar os dados e aplicar as fórmulas. Nós temos de dados a temperatura de Celsius, eu vou chamar de X, uma variável qualquer. A temperatura de Fahrenheit vai ser o triplo de Celsius, então 3x, acrescido de 2 unidades. O acrescido você vai interpretar como mais, de 2 unidades.
Só que ele quer a temperatura em Kelvin. Então nós vamos fazer duas relações. A primeira relação é de Celsius para Fahrenheit. Eu vou achar o valor de X. No lugar da temperatura de Celsius, eu vou colocar X. No lugar da temperatura de Fahrenheit, eu vou colocar 3x mais 2. E agora eu vou fazer as contas. Olha, toma cuidado com as contas. Eu vou resolver aqui mais 2 menos 32, que vai resultar menos 30. E agora sim que eu vou multiplicar cruzado ou aplicar a propriedade matemática que produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aqui nós temos 5 vezes 3x, vai dar 15x. 5 vezes 30, ou 5 vezes menos 30, dá menos 150. Igual a 9 vezes x. Eu vou passar o 9x para o primeiro membro da igualdade e o menos 150 para o segundo lado da igualdade. Vai ficar então 15x menos 9x igual a 150 positivo. 15x menos 9x, 6x. O 6 ele está multiplicando. Então ele vai passar para o outro lado dividindo. Fica 150 dividido por 6, que dá 25 graus Celsius. O x é em Celsius. Então nós vamos ficar o seguinte. Logo, a temperatura de Celsius é 25. A de Fahrenheit é o triplo do 25, que é 75, mais 2 unidades. 75 mais 2, 77. Então a temperatura em Fahrenheit é 77 graus Fahrenheit. Só que ele não quer nem em Celsius nem em Fahrenheit. Ele quer em Kelvin. Fazemos então a segunda relação, que é de Celsius para Kelvin. Poderia ser também de Fahrenheit para Kelvin, mas é mais fácil de Celsius para Kelvin. Aqui nós temos a relação de Celsius para Kelvin. Tc sobre 5 é igual a Tk menos 273 sobre 5. Uma igualdade de duas frações com o mesmo denominador. Posso cancelar o denominador. E o que vai acontecer? No lugar do Tc, eu vou substituir por 25. E o menos 273, que está no segundo membro, eu vou passar para o segundo membro, para o primeiro membro. Está negativo, ele vai o quê? Positivo. 25 mais 273 vai resultar 298 kelvins. Aqui é a resposta do exercício. Olha, veja bem, a temperatura 25 Celsius, 77 Fahrenheit e 298 Kelvin é a mesma, só estão em valores diferentes por causa das escalas diferentes. Uma escala Celsius, outra escala Fahrenheit, outra escala Kelvin. Tá certo, pessoal? Vamos para o enunciado. Largamente utilizados na medicina, os termômetros clínicos de mercúrio relacionam o comprimento da coluna de mercúrio com a temperatura. Sabendo-se que quando a coluna de mercúrio atinge 2 centímetros, a temperatura equivale a 34 graus Celsius. E quando atinge 14 centímetros, a temperatura equivale a 46 graus Celsius. Ao medir a temperatura de um paciente com esse termômetro, a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. A alternativa correta que apresenta a temperatura do paciente em graus Celsius nessa medição é... Muito bem, pessoal. Vamos anotar os dados e vamos desenvolver a questão. Aqui, eu desenhei aqui o termômetro de Celsius e a coluna de mercúrio medido em centímetros. H medido em centímetros. Ele nos diz o seguinte: quando a altura é 2 centímetros, corresponde à temperatura de 34 graus Celsius. Quando a altura for 14 centímetros, a temperatura corresponde a 46 graus Celsius. Ele está pedindo para nós que quando a altura for 8 centímetros, qual que vai ser o valor na escala Celsius? Nós vamos primeiro determinar a equação termométrica, a fórmula que relaciona o grau Celsius com a altura da coluna de mercúrio. Vou escolher aqui uma variável temperatura de Celsius,
na escala Celsius e uma altura correspondente na coluna de mercúrio, H. E vou fazer a relação TC menos 34, que vai dar esse pedacinho de reta aqui, ó, tá? Dividido por 46 menos 34, que dá o maior. Olha, eu vou ter lá então TC menos 34 dividido por 46 menos 34. É igual na outra escala. H menos 2, que é esse pedacinho de reta aqui, dividido por 14 menos 2. Olha lá, ó, igual H menos 2 dividido por 14 menos 2. Muito bem, 46 menos 34, 12. 14 menos 2, 12. Uma igualdade de duas frações de mesmo denominador. Eu posso cancelar esses denominadores, ficando com essa equação termométrica. Isso aqui é a fórmula. Então, primeiro eu determinei a fórmula. Agora eu vou substituir. No lugar do 8, do H, vou colocar 8. Olha, vou lá na fórmula, no lugar do H, eu vou colocar 8. 8 menos 2 dá 6. Esse menos 34 vai para o primeiro membro, aliás, para o segundo membro, positivo. 6 mais 34, 40. Então, a temperatura que corresponde à altura de 8 é 40 graus Celsius, alternativa D. Vamos agora, pessoal, resolver o exercício 7 da sua lista. É sobre variação de temperatura. Vamos lá para o enunciado. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima no inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Aqui nós temos os dados do exercício. Variação de temperatura em Celsius, 60 graus Celsius. É a diferença entre a máxima e a mínima em Celsius. E a pergunta do exercício é a variação de temperatura em Fahrenheit. Então agora eu vou utilizar a equação da variação de temperatura entre as escalas. Olha, a equação que eu vou utilizar é essa daqui. Variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Então aqui é a variação de temperatura entre as escalas que nós vimos no quadro anterior. Vou substituir, no lugar do ΔTC, eu vou colocar 60. Então, no lugar do ΔTC, 60, e eu vou executar essa operação. Quanto que dá 60 por 5? 12. E agora eu vou isolar o ΔTF, vou passar o 9 multiplicando. Quanto que é 9 vezes 12? 108 graus Fahrenheit. Então,